Hoje é domingo, eu fui atender uma paciente minha e eu quero compartilhar o caso dessa paciente com vocês e porque normalmente eu gosto de atender ela no fim de semana. Essa paciente aqui é a Isa. Essa é uma foto enviada pela Isa, normalmente depois de 3 a 4 horas que eu faço o preenchimento labial dela. E é assim que ela fica depois que eu faço o preenchimento labial. Ela é minha paciente, já faz harmonização comigo há alguns anos e eu conheço muito bem essa paciente. Nos primeiros atendimentos era sempre uma confusão, mas agora que a gente conhece muito bem o organismo dela, a gente sabe lidar, é assim, ó, que fica a boca dela depois que eu faço o preenchimento dela. E eu vou contar para vocês o porquê isso acontece e o que eu fiz para sair daquilo e chegar nisso na mesma paciente depois de 4 horas de feito o preenchimento labial dela. Esse caso dessa paciente específico, ela tem um edema inflamatório pós-aplicação de ácido hialurônico muito exacerbado. Então, é uma paciente que quando eu fazia o preenchimento labial dela, 1 hora, 2, 3 horas depois, eu tinha que vê-la novamente, porque o edema exacerbava demais e ela ficava um pouco insegura devido ao processo de como estava decorrendo a harmonização dela. Então, eu sempre, como prevenção, sempre vi essa paciente depois de 2, 3 horas da aplicação. O que acontece? Depois de um tempo conhecendo essa paciente, a gente entendeu que ela tem uma resposta muito exagerada à presença do ácido hialurônico. Então, a gente precisou utilizar de substâncias que iam reduzir essa resposta, para trazer mais tranquilidade para ela e também para mim. Então, hoje a paciente faz o preenchimento e não tem mais esse edema, porque a gente entendeu como funciona. Óbvio que é uma paciente que se ela tiver uma rinite alérgica, se ela tiver uma inflamação na região respiratória dela, o edema às vezes aparece e a gente sabe conduzir isso muito bem. Essa é uma paciente que ela precisa da utilização de medicação para controlar essa resposta, até para a gente não ter uma compressão circulatória pelo excesso de edema na região e garantir o sucesso do preenchimento e dar tranquilidade a essa paciente. Então, sim, a gente faz uma medicação de umas 4 a 5 horas antes da aplicação e essa paciente fica sem edema nenhuma depois da aplicação dela. Isso traz segurança para ela, tranquilidade para ela e eu não preciso voltar no consultório depois de 2, 3 horas para atender essa paciente, porque ela me manda foto e graças a Deus está correndo tudo muito bem, porque a gente conheceu. Então, mais importante do que a gente conhecer a técnica, a gente também conhecer o paciente, tá? E estar atento e ser acessível ao paciente quando ele faz uma harmonização, porque a gente não sabe como cada pessoa responde ao tratamento. Então, ser acessível é importante. Por isso, eu, às vezes, prefiro atender ela fim de semana, porque eu fico à disposição dela. Mas, depois de conhecer ela, depois de um tempo, a gente não precisa mais ter essas preocupações, porque o preenchimento dela não dá tanto edema mais, porque a gente faz isso de forma preventiva. Todo mundo que faz preenchimento tem que fazer? Não, gente. São casos específicos de pessoas que têm essa resposta exacerbada, que têm uma resposta aumentada. E aí, esse paciente vai precisar de medicamento para reduzir esses efeitos, que são normais do preenchimento, mas que em algumas pessoas vai ficar de forma exagerada, exacerbada. Então, para garantir o conforto emocional, psicológico dela e evitar que eu volte no consultório depois de 2, 3 horas, a gente faz o uso da medicação, certo? Por isso é importante procurar um profissional qualificado. Eu sou criadora de conteúdo na estética. Para conteúdos como esse, segue, curte, compartilha, comenta se você já fez preenchimento e se já aconteceu isso com você ou com alguém que você conhece, que eu dou uma diquinha aqui e te ajudo como resolver isso numa próxima vez.